Em 1989, 25 anos depois do golpe militar, os brasileiros voltaram a escolher o presidente da República pelo voto direto. Naquela ocasião, 22 candidatos disputaram a preferência do eleitor. Era um cenário de muita fragmentação política. As eleições seguintes tiveram características diferentes, com influência de fatores como o desempenho da economia e a ascensão de novas lideranças. E agora, em 2018, quais são as marcas deste período eleitoral? Eleições em retrospectiva é o tema do nosso programa de hoje. Para conversar com você, nós estamos recebendo nos estúdios da TV Senado o historiador Antônio Barbosa, que é professor da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu é que agradeço, é um prazer muito grande participar da programação da TV Senado, que eu acompanho desde o seu surgimento. Acompanhe e sempre tem vindo aqui debater conosco temas como esse de hoje. Professor, nós queremos falar bastante das características do atual processo eleitoral, mas vamos começar lá atrás, como indicamos no início do programa. Em 1989, nós tivemos a grande eleição para presidente da República, depois de um período de ditadura. Como é que o senhor definiria aquele momento? Por que tantos candidatos? Quais eram as características do país que levaram aquele período eleitoral a ter aquele formato? A última vez que o eleitor brasileiro votou diretamente para a presidência da República havia sido em 1960, quando Jânio Quadros foi eleito, e 7 meses depois, com a sua tentativa de golpe materializada na renúncia, mergulhou o país numa crise muito grande. Assumiu a presidência o vice, João Goulart, em condições, digamos, anormais. Pela primeira vez na República, o parlamentarismo foi adotado como uma solução emergencial para evitar uma crise ainda maior. Significa dizer que João Goulart, desde o momento da posse até o instante em que foi deposto, em abril de 64, governou sob o símbolo ou sob o signo da crise política. Daí tivemos 21 anos de regime militar. Agora, um detalhe que eu acho fundamental. Apesar desses 21 anos terem sido de autoritarismo, e em alguns momentos um autoritarismo elevado à enésima potência, a partir do AI-5 de dezembro de 68, a atuação política da sociedade nunca deixou de existir. Esse é um dado interessante. O regime militar procurava manter as aparências de uma certa normalidade institucional. Então, as eleições foram mantidas. É claro que sob condições. As eleições presidenciais diretas foram extintas. Desde a segunda metade dos anos 60 até 82, as eleições para o governo estadual se transformaram em indiretas, além das capitais e alguns municípios definidos como área de segurança nacional. Mas o voto continuou sendo obrigatório. As eleições, sobretudo municipais, continuaram a ser diretas. As eleições para o poder legislativo continuaram a existir. Isso significa dizer que, apesar de todo o viés autoritário daquele regime, há um crescendo contínuo de participação política da sociedade. Em 74, pela primeira vez, as oposições venceram as eleições. O regime militar não imaginava que isso pudesse acontecer, porque nas duas eleições anteriores, de 70 e 72, ele havia vencido de uma forma esmagadora por intermédio da Arena, que era o partido que o sustentava. Em 74, a oposição venceu. Para que o telespectador entenda o que eu quero dizer, naquele ano, 23 cadeiras, ou 22 cadeiras do Senado Federal estavam em jogo. A oposição venceu em 16. Isso foi, na verdade, o marco, eu chamaria de marco fundacional, da crise final que levaria ao colapso do regime militar. O que vai acontecer depois da campanha pela anistia e, principalmente, a campanha pelas eleições diretas. Eu acho importante lembrar isso, rememorar isso, para entender o que vai acontecer em 89. Então, quando a ditadura termina e há uma eleição indireta de Tancredo Neves, com todo o sabor de eleição direta, havia comício, havia material de propaganda, havia um marketing ativo e havia participação popular. Bem, mas houve uma frustração. Na véspera da posse de Tancredo Neves, ele vai ser internado. Neste momento assume
numa situação que eu também classifico de anômala em termos constitucionais, o vice-presidente. Eu costumo dizer em tom de blague que a posse do vice José Sarney se deveu, antes de tudo, ao grande jurista general Leônidas Pires Gonçalves, que viria a ser o ministro de Exército dele. Muito bem. O governo Sarney teve alguns aspectos positivos do ponto de vista político, porque se aprofunda a democratização política que a sociedade estava exigindo. Mas, sob o ponto de vista econômico, foi uma tragédia sem par. Aliás, não foi só o Brasil. Basta olhar aqui na América Latina a situação da Argentina no mesmo período. Essa é a crise materializada, sobretudo, pelo endividamento externo. A dívida chegou a um ponto que seria rigorosamente impagável. Isso destrói, sob o ponto de vista econômico, o primeiro governo da redemocratização. Isso vai ter um peso muito grande nas eleições de 89. Então, nós tivemos antes a Constituição, que esse ano está completando 30 anos. E se você me perguntasse o que a Constituição de 88, independentemente dos seus aspectos positivos e negativos, teve de mais definidor, eu diria, é destampar o tambor que durante mais de 21 anos manteve aprisionada a ideia de liberdade no Brasil. Mas o senhor coloca esse pulsar da democracia, né, a participação popular, como uma característica marcante. Entretanto, logo depois da Constituição, na eleição de 89, nós percebemos que as grandes lideranças dos partidos tradicionais e que lutaram essa luta da redemocratização, como Ulisses Guimarães e outros, tiveram um desempenho muito ruim. Na verdade, essa sua observação não inviabiliza a minha, porque o que eu estou levando em primeiro lugar em consideração é um anseio de participação da sociedade. Talvez seja até a causa. Que o processo constituinte de 87 e 88 deixou isso muito claro. Nunca se elaborou uma Constituição no Brasil com tanta participação da sociedade, desde as pessoas mais simples e humildes que escreviam cartinhas em papel improvisado, até os setores organizados, que fizeram o seu lobby para que os seus objetivos pudessem ser incorporados na carta. Tudo isso aconteceu, mas há um período de 5 anos de crise econômica profunda. Elas refletem na eleição? Com toda certeza. Não por acaso, as lideranças clássicas tradicionais, algumas das quais tiveram um papel decisivo para o processo de negociação política que fez chegar ao fim o regime autoritário, foram massacradas nas urnas. Quais seriam elas? Eu citei aqui Ulisses, mas... Ulisses Guimarães é o melhor exemplo, mas o próprio Aureliano Chaves, que era alguém que estava dentro do sistema de poder militar. Era o vice-presidente de João Figueiredo e que abandona o barco do regime militar para viabilizar a aliança democrática, que acabou garantindo a eleição. Ele também teve um desempenho muito ruim na eleição, Aureliano. Também um desempenho péssimo. Não por acaso, os dois que conseguem chegar ao segundo turno, que era uma novidade trazida pela Constituição de 88, são exatamente aqueles candidatos desvinculados, digamos assim, pelo menos em tese, da política tradicional e que de alguma forma representavam o novo. Ou, para usar uma expressão que foi muito utilizada pelo candidato que acabou sendo eleito, eu sou contra tudo isso que aí está. A velharia política, o descalabro econômico, etc. No segundo turno foram, então, Fernando Collor e Lula, exatamente, representando esse novo que o senhor coloca em espectros opostos. E espectros opostos. Há uma característica com o momento atual, quer dizer, havia ali uma radicalização ou uma divisão da maioria da sociedade em duas correntes? Veja bem, mesmo correndo o risco de ser um pouquinho prolixo, e eu vou tentar sintetizar ao máximo, eu vou responder a sua questão com 3 observações de ordem teórica em relação à história. Primeiro, eu acredito que a história seja um processo. Em sendo um processo, é algo que está em contínua construção. Ela se elabora, ela se reelabora. O segundo aspecto que eu destaco é que, ao contrário do que a gente possa imaginar no primeiro momento, a história não é só feita por rupturas, por cortes. Ela também é marcada pelas permanências. E, em terceiro lugar,
O terceiro aspecto que eu vou levantar é que, parafraseando uma velha liderança do PSD de Minas Gerais, lá da República de 46 a 64, na política mais importante que o fato é a versão. Eu vou reelaborar isso para a historiografia de hoje e vou dizer: o fato é a matéria-prima do historiador. O fato é irrepetível, ele concretamente existiu. O que vai variar é a narrativa que se constrói em relação a esse fato. Dito isso, eu diria que há semelhança, sim, entre o contexto histórico de 89 com esse que estamos vivendo em 2018. É claro que eu não vou correr o risco de fazer uma transposição automática, mecânica, porque são duas realidades diferentes, são dois contextos históricos diferentes, com uma agravante. O Brasil, nesses últimos 25 ou 30 anos, avançou demais, ele se transformou muito rapidamente. Pode ter sido até uma transformação, digamos, caótica, desordenada, cheia de problemas, mas esse avanço aconteceu. Amplia-se a inserção internacional do país em termos econômicos, ou seja, ele abraça a globalização, a urbanização se transformou num fenômeno extraordinário, que chegou até a chamar a atenção do grande historiador Eric Hobsbawm. O Brasil foi um dos países que, no final do século XX e início do século XXI, apresentou a mais rápida taxa de urbanização do planeta. É claro que isso vai ter interferência na política. Hoje, a radicalização do discurso na sociedade seria maior do que em 89 ou apenas a sensação, pelo fato de que hoje nós temos as redes sociais, a internet, ou o momento é um pouco mais presente o conflito hoje? Eu diria que há diferença nesse ponto, sim. Eu vou começar pelas semelhanças. A fragmentação a que você se referiu na abertura do programa está presente aqui hoje. Sim. Aliás, um dos gravíssimos problemas que eu classifico como tragédia da história política brasileira é a ausência de partidos políticos verdadeiramente fundamentados em doutrina, em bases filosóficas ou em ideologia, se você quiser. Nós nunca tivemos isso. Ou se tivemos, foi de uma forma muito pálida, muito sutil. É impossível uma república presidencialista como a nossa funcionar adequadamente dentro dos marcos de um Estado democrático de direito com essa fragmentação política. Da mesma forma que houve aquele caos de candidatos em 89, nós talvez tenhamos, ou certamente temos hoje, menos candidatos. Mas a fragmentação é a mesma, basta ver o Congresso Nacional. Ora, se mais de 30 partidos estão representados, a representação, na verdade, se dilui, ela desaparece. Então, sob esse aspecto, há semelhança, sim, com 89. Mas você falou da radicalização. Né? Hoje as famílias estão brigando, as pessoas brigam no grupo de WhatsApp, nas redes sociais. Naquela época, não sei se era da mesma forma. Não era. Para começo de conversa, o avanço da tecnologia da informação estava no seu nascedouro, era muito frágil se comparada com hoje. Não existiam, por exemplo, as redes sociais, que hoje desempenham um papel exuberante. Para o bem e para o mal, né? Para a proliferação desse clima, que é para o bem e, no mais das vezes, para o mal. Essa é uma diferença incontestável e que, nesse momento, me parece incontornável. Mas por que ela está acontecendo, se ela não existia em 89? A primeira razão a gente já abordou, nós dois. A própria evolução tecnológica tornou isso possível. Mas há um outro aspecto, que eu acho mais decisivo ainda. A partir de um determinado momento, sejamos claros, a partir de 2002, quando termina, digamos, a hegemonia do PSDB com os dois mandatos presidenciais de Fernando Henrique Cardoso, eleito nos dois momentos no primeiro turno. 94 e 98. 94 e 98, muito na esteira do maior projeto de estabilização econômica que a República conheceu, que é o Plano Real. Bem, a partir de 2002 nós temos a ascensão de Lula e toda a força política que se congrega em torno do Partido dos Trabalhadores. A partir daí, e sobretudo, a partir do segundo período presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, amplia-se o processo de radicalização ideológica com a construção, eu falei de narrativa histórica antes, e eu acho que se adequa a isso, com a construção de um dilema
que na verdade é falso e moralmente inaceitável, do nós contra eles. Ou seja, nós somos a virtude, nós somos o bem, e eles representam o atraso, representam o domínio de oligarquias, a perpetuação da miséria, da desigualdade social. Isso foi se radicalizando e potencializado pelas redes sociais. É o que nós estamos vendo em 2018. Agora, nós falamos então da ascensão de Lula, falamos de 89 e nesse meio às duas eleições do presidente Fernando Henrique, que me parece foram eleições muito tranquilas do ponto de vista da previsibilidade. Como o senhor disse, ele foi eleito no primeiro turno. Por quê? Por que em 94 e 98 as eleições não tiveram aquela característica de 89 e a característica atual? Muito bem. Aí, para responder a sua pergunta, como historiador, eu tenho que voltar ao passado. 89 foi eleito o presidente Fernando Collor. E vai acontecer no seu governo, eu não vou fazer aqui nenhum juízo de valor, mas vai acontecer no seu governo algo que é muito típico da história republicana brasileira desde o seu nascedor. Ou seja, toda pessoa que chega à presidência da República, isso é, que vai ocupar o mais alto cargo do Poder Executivo do país e que não consegue ter boa relação com o Poder Legislativo, no caso com o Congresso Nacional, definitivamente não consegue governar com tranquilidade. E, no mais das vezes, termina de uma forma abrupta. Eu posso citar o caso do Marechal Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente, ele era o vice, constitucionalmente não poderia ter assumido a presidência, mas uma leitura enviesada, sustentada pela força da arma, o colocou na presidência e que governou em atrito político o tempo todo. Bem, depois disso tivemos Arthur Bernardes, um outro exemplo clássico de uma pessoa que vai ter dificuldade de dialogar com o Congresso Nacional. Conclusão, os 4 anos de mandato dele, o país viveu sob estado de sítio. Depois de 1945, e aí nós nos aproximamos mais, tivemos o caso clássico e trágico de Getúlio Vargas. Independentemente do seu carisma, da sua força popular, era alguém que nunca foi preparado para conviver com a normalidade democrática. De crise em crise, chegou ao gesto extremo do suicídio. Jânio Quadros é um outro exemplo sintomático. Quer dizer, Jânio renuncia, na minha opinião, claramente de forma a preparar o terreno para o golpe, de voltar ao poder na força do povo, e diz com todas as letras, forças terríveis, e que são as forças que estão no Congresso Nacional, me impedem de governar. O governo Jango foi aquilo que a gente viu. Desde o momento que ele tomou posse até abril de 64, ele está em atrito permanente com o Congresso Nacional. Em dezembro de 63, para que o telespectador tenha uma ideia, Jango chegou a formular um pedido de estabelecimento de estado de sítio no país. Ele retirou a mensagem, mas ela chegou a ser apresentada. Bem, o resultado disso foi o golpe militar de 64. Não vale a pena falar dos 21 anos, porque ali é uma anomalia absoluta. O Congresso Nacional foi mantido aberto, mas, na verdade, as suas prerrogativas foram quase todas eliminadas. Era um poder legislativo emasculado. Aí tivemos a eleição de 89. Collor foi uma espécie de outsider. Embora ele fosse político, viesse de família política tradicional, governador do seu estado, ele fez questão de se apresentar como uma novidade. Algo parecido com o que alguns candidatos tentam fazer em 2018. E vai ser eleito. O problema está aí. E eu acho que esse tipo de análise é bastante atual em 2018. Não adianta o candidato ser ungido pelo voto popular e chegar à presidência da República com 50, 60 milhões de votos se ele não tiver capacidade de negociar com o poder legislativo. É a palavra mágica que usam hoje, né? A governabilidade. A governabilidade no Estado democrático de direito, que é o que nós defendemos, pressupõe a independência e a harmonia dos poderes. Independência e harmonia dos poderes. Daí, o Executivo tem que ter a capacidade de dialogar com o Congresso Nacional. Quanto melhor a qualidade desse diálogo, melhor para o país. Collor não conseguiu fazer isso. Acabou sofrendo o impeachment. Dilma Rousseff não conseguiu fazer isso. E olha que quando ela começa a governar, ela talvez tivesse nas suas mãos a maior base de apoio dentro do Congresso Nacional. Perdeu isso, acabou sofrendo o impeachment. Mas após a ruptura no governo Collor com o impeachment,
O senhor atribui a eleição fácil de Fernando Henrique ao Plano Real? Porque a governabilidade veio depois, a relação dele com o Congresso depois da eleição. Mas como ele consegue, não como presidente ainda, mas como ministro, se eleger de forma tão tranquila? Era exatamente o segundo ponto da minha resposta, que você agora me direciona bem. Tivemos um fato novo extraordinário. O primeiro impeachment pós-redemocratização não mergulhou o país em crise alguma, em grande parte porque o vice-presidente era Itamar Franco. O governo Itamar Franco, de pouco mais de 2 anos, conseguiu o que aparentemente era um milagre. Ele conseguiu governar com o Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, o líder que ele escolheu para a Câmara dos Deputados era comunista, Roberto Freire. E, no entanto, a negociação, o diálogo, o contato, o relacionamento com o Poder Legislativo se fez às mil maravilhas. A despeito dos problemas econômicos que persistiam e cuja origem vinha dos 2 últimos governos militares, Itamar Franco conseguiu ter a capacidade, de uma forma humilde, de botar ordem na casa. E, nesse sentido, ele foi extremamente feliz ao escolher Fernando Henrique para ser o ministro da Fazenda e aceitar todas as propostas apresentadas pela equipe econômica de Fernando Henrique que redundaram no Plano Real. E aí eu não tenho dúvida alguma. O Plano Real, além de ter estabilizado a economia brasileira, elegeu Fernando Henrique Cardoso. E nos primeiros 4 anos do Plano Real, as coisas funcionaram admiravelmente bem. Os mais velhos vão se lembrar do frango a R$1 o quilo e o dólar, inclusive, com uma paridade extraordinária com a moeda brasileira. No segundo período, graças inclusive a uma crise internacional muito forte e uma certa incapacidade interna de apresentar os ajustes necessários ao plano, o governo Fernando Henrique sofreu muito. E isso foi decisivo para a vitória de Lula em 2002. Na mão contrária, o êxito econômico elegeu e as dificuldades econômicas fizeram a mudança. Impediram a continuidade do PSDB no poder. Aliás, é interessante isso. Houve tanto problema na segunda fase, no segundo quatriênio de Fernando Henrique Cardoso, que o candidato do seu partido, José Serra, praticamente escondeu Fernando Henrique Cardoso, abriu mão de falar da importância do Plano Real e foi sacrificado por isso nas eleições. No momento atual, claro, nós não vamos aqui tentar descobrir quem vai ganhar essa eleição que nós estamos vivendo, mas o senhor acredita que essa eleição, ao final, agora em outubro, com a definição de quem vai assumir a presidência, ela pode marcar uma nova página da história no sentido de tentar apaziguar um pouco o país que tem vivido uma tensão muito grande desde o governo Dilma, com o impeachment, governo Temer, ou ainda é imprevisível isso? É imprevisível, na minha opinião. Até porque há possibilidade concreta e real de chegar à presidência da República pessoas não muito comprometidas com o diálogo, com a conciliação, com o apaziguamento. Essa é uma realidade concreta, ela é real. Mas eu acho que a questão mais importante, é a eleição para o Congresso Nacional. É uma coisa que, infelizmente, é trágica na história do Brasil, algo que vem desde a colônia, qual seja, a sociedade brasileira, na sua maioria absoluta, tem uma incapacidade ontológica de identificar o que seja Estado. Ou seja, a conjunção dos 3 poderes independentes e harmônicos, executivo, legislativo e judiciário. A sociedade brasileira tende a identificar Estado com o poder executivo. Isso começa no município, com tudo convergindo para a figura do prefeito. Isso passa pelo Estado, com toda a convergência ocorrendo em relação ao governador e chega ao ápice na presidência da República. Quer dizer, o presidente é aquele que pode tudo, como se isso fosse possível, a quem deve caber toda a responsabilidade de governar o país. Bem, o que está acontecendo é um aparente paradoxo. Enquanto a sociedade brasileira raciocina assim, a democracia brasileira vai se fortalecendo. E, a partir de 88, o poder legislativo ganhou um protagonismo que, desde 1946, desde a era Vargas, ele jamais teve. Então, a partir de 88, determinadas responsabilidades
inclusive de cogestão da coisa pública, foram transferidas ao Poder Legislativo, o que eu acho muito interessante. Aliás, no fundo, algumas das principais lideranças da Constituinte eram parlamentaristas e acreditavam no plebiscito de 93 na possibilidade que o parlamentarismo vencesse. Isso confere ao Poder Legislativo uma soma de poderes que ele não tinha antes. Um exemplo concreto é a obrigatoriedade de que as emendas parlamentares sejam cumpridas, efetivamente cumpridas. Esse é um exemplo, não é? Se o presidente não tiver capacidade de dialogar com o Congresso, a crise é terrível. E o Congresso não deve se renovar muito, né? O Congresso não vai se renovar muito, até porque a chamada reforma, entre aspas, que foi feita para essa eleição, no fundo, foi feita porque tinha interesse em preservar as suas posições. E mais, com tantos partidos, a tal da governabilidade, por definição, passa a ser altamente problemática. E isso vai exigir do futuro presidente da República, seja ele qual for, uma dose extra de sensibilidade política para não amesquinhar a sua administração, o seu governo, mas, ao mesmo tempo, ter a capacidade de negociar, o que pressupõe tentar prevalecer seus pontos de vista, mas aceitar eventuais derrotas. Professor Antônio Barbosa, muito obrigado por nos ajudar a compreender esse momento histórico. Eu é que agradeço a oportunidade. E nós agradecemos também a sua companhia. Você pode rever esta entrevista na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Também pode entrar em contato com a TV Senado, ligando gratuitamente para 0800 61 22 11. Muito obrigado e continue sintonizado aqui na TV Senado.